Olá, o Palavra Aberta é com a deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, que foi eleita presidente da Comissão de Defesa de Direitos da Mulher e ela já foi prefeita do município de Valparaíso de Goiás e exerceu também as funções de presidente da Agência Goiana de Desenvolvimento Regional e de Secretaria de Estado da Mulher, Desenvolvimento Social, Igualdade Racial, Direitos Humanos e Trabalho de Goiás. Deputada, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cristiane, por estar no Palavra Aberta, nesse programa que nos oportuniza para todo o Brasil, né, as nossas missões parlamentares. Muito obrigada. Deputada, na sua visão, quais são os temas que são prioritários na condução do trabalho da comissão para promover a igualdade e a oportunidade para as mulheres, o empoderamento delas nessa sociedade brasileira? Bem, nós estamos com 279 projetos em tramitação, entre projetos de lei, requerimentos, né? Todo esse processo de análise dos projetos. Mas o que nos pauta são alguns segmentos ou algumas metas que nós temos. A questão da violência doméstica, que por meio de legislação nós temos que diminuir essa incidência que só cresce no Brasil, com uma legislação já existente, né? Uma das mais rígidas do mundo, nós já temos neste país, e que não tem freado essa violência doméstica. Um outro ponto muito importante para nós mulheres, e que a comissão reconhece por meio desses projetos das nossas companheiras, das nossas deputadas e deputados, é a questão da saúde da mulher, tão importante também para todas nós. Outra é a independência financeira, porque uma das dependências do ciclo de violência é a dependência financeira, não é? Então nós temos também projetos que tratam sobre a economia, empreendedorismo, crédito para nós mulheres, né? Para as vítimas de violência. E também o combate ao preconceito, né? Nós vivemos 400 anos de invisibilidade para votar e sermos votadas. Isso não são 400 dias, né? São 400 anos. Então, culturalmente, nós temos que avançar mais, e eu creio que nas pautas da educação, né? É a mudança da sociedade. Nós vivemos hoje uma patologia de violência contra a mulher. Nós vivemos um desrespeito cultural e que só vai cessar, na minha visão, por meio de políticas públicas voltadas à mulher, mas ligadas à educação desde muito pequeno ser humano, né? Então essas são pautas prioritárias que tramitam na nossa comissão e que eu creio que os nossos pares, as deputadas e os deputados que compõem, refletem toda essa nossas prioridades, que são de todos, né? De todo ser humano. Deputada, após a pandemia, claro que a saúde da mulher também precisa de uma atenção não só nas causas normais, como se trata de fecundidade, aborto, câncer e tudo mais. Existem uma série de sequelas que a pandemia trouxe às mulheres e que hoje precisam também ser abordadas. A atuação dentro dessa comissão vai permitir com que programas novos de atenção à saúde atendam a mulher? Eu creio que hoje um dos problemas que atinge toda a humanidade, ou todos os brasileiros, né, é a questão da saúde mental. Nós temos que ter esse suporte também, até para as vítimas de violência, suporte de psicólogos, de assistentes sociais, né? Toda essa prevenção. Sobre a saúde, nós nos descuidamos muito da questão do câncer, né? Como tem avançado no Brasil a questão do câncer, e nas mulheres também, por conta que na pandemia muitas de nós deixamos de fazer a prevenção, muitas de nós deixamos de olhar com o olhar que é necessário, porque sabemos hoje que quanto antes se descobre o câncer, e ele tem cura, quanto antes se descobre. Então a questão do câncer de mama, do colo do útero, colo retal, né? Então nós temos que ter essa visão também nessa legislatura nossa.
pós-pandêmica, né? O crime de feminicídio, ele passou a ser acompanhado e se percebeu que ele, tanto durante a pandemia quanto após, ele também cresceu muito. Que tipo de ações que a comissão pode vir a fazer para ajudar na redução desses crimes? Que papel de protagonismo a comissão tem nesse momento? Fundamental, não é? A comissão discute temas que são prementes para nós mulheres e para as vítimas de violência. Mas eu vejo que são fases de leis, de legislação. Veja você, nós não tínhamos nenhuma legislação que reprimisse ou que evitasse o aumento da violência doméstica. Um organismo internacional precisou dizer ao Brasil: olha, há uma necessidade de uma legislação específica. E aí veio a Lei Maria da Penha, porque o caso da Maria da Penha foi levado a outros comitês internacionais, não é? Por 10 anos, e eu como oficial de gabinete de juizados, naquela época da implantação da lei, eu coordenei bancas de conciliação da Lei Maria da Penha. E a gente vê que por 10 anos coibiu, não é? A lei coibiu. Mas depois a sociedade começou a ver que a punibilidade não era tão grave, por onde entra a violência doméstica, os agentes públicos, não políticos, os públicos, na saúde, na educação, na assistência social por meio do CRAS e do CREAS, não estavam tendo aquela capacitação, portanto a reincidência estava altíssima. A rede de proteção no nosso país, ela é ampla, mas ela não está totalmente funcionando, né, na sua plenitude. Então a lei começou a ficar não frágil, mas deixou de coibir do tanto que nós precisávamos, né? E a violência aumentou. Aí nós passamos para uma lei mais severa, que foi o homicídio qualificado, e que hoje nós já garantimos como uma lei específica. Foi muito importante, foi o Congresso, né? Hoje, quando você chega com um caso de morte de mulher, já é olhado como feminicídio, antes que se discuta qualquer coisa na própria delegacia. Isso foi um avanço também. Não ficou dentro de um homicídio qualificado, sem se saber o que era especificamente, não é? Deixou de ser só uma qualificadora ou um caso a mais dentro do homicídio. Passou a ser um crime específico, isso foi fundamental. Só que a lei tem uma punibilidade alta. E aí nós temos mais um problema social. Então, que é a morte da mãe ou da companheira, o companheiro preso, ou morto também por meio do suicídio. Então, nós agravamos a questão familiar, nós agravamos a questão social. Então, eu penso que essa legislatura tem um papel fundamental na discussão sobre o que está acontecendo. Se nós temos uma lei extremamente severa e está se matando mais, e além de matar mais mulheres, nós estamos agora com o suicídio dos homens, não é? E com a prisão dura. Portanto, nós temos que olhar os órfãos. Nós estamos com órfãos. E aí, quem cuida deles? Não é verdade? Os desafios são enormes, enormes. Agora, né? Eu também penso, sabe, Cristiane, eu sou bacharel em Direito também, nós não temos um crime subjetivo. E isso tem que ser levado à discussão. O feminicídio, a violência contra a mulher, não é um crime objetivo. Eu não matei por conta de uma bolsa, para roubar algo. Isso é o crime objetivo. Nós temos um crime subjetivo. Por que matar? Né? Por que se matou? Por ciúme? Por posse? Por
porque é apenas uma mulher, porque é uma mulher. Então essa discussão na comissão e nesta casa, precisamos avançar nessa discussão, o porquê. Como é que está atingindo esta sociedade que sofreu um aumento no meu estado de 28% e no Brasil como um todo, não é? Tendo uma legislação bem pesada. Vamos agora, estamos discutindo e eu acho que já vai ser sancionado a punibilidade maior, mais forte com relação à lesão corporal grave. Porque a lesão corporal grave, ela pode não ter causado a morte naquele momento, mas pode, em decorrência da lesão corporal grave, vir a óbito a mulher, não é? Então, precisa de uma punibilidade maior. Mas eu creio que isso é o final do processo. O início é a educação. Aqui nós já estamos punindo, né, o agressor. E o antes, né? Os desafios são imensos. A gente sabe que vai ter um trabalho belíssimo a ser feito aí à frente da comissão. E a gente queria agradecer a presença da senhora em vir conversar aqui com a gente a respeito dos temas que vão permear a sua atuação na comissão. Sim, eu espero que seja um momento de muito consenso, porque a pauta é uma pauta nacional e a mulher é um ser universal. Né? Nós somos, onde estivermos, nós estamos discutindo violência doméstica, né? Avanços no empreendedorismo, no crédito para ela, na independência. Então eu espero que seja um ano profícuo, como foram todos os anos desta comissão, tão importante. Agradeço a você, Cristiane, a TV Alego não, a Alego era quando eu era deputada estadual, a TV Câmara e também ao programa Palavra Aberta. Muito obrigada. E a você de casa, muito obrigada pela participação. E se quiser saber mais, por favor, acesse as redes sociais da Câmara. E muito obrigada, até o próximo Palavra Aberta.